Agora vamos falar do mais importante. Vocês estão comigo? Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 33. Eu quero falar sobre avivamento do secreto. Há uns 3 meses eu tenho falado só sobre avivamento na igreja onde eu sirvo, Igreja Batista Betel. Meu pastor sabe que eu estou aqui e eu fico muito feliz com isso. Tem orado por mim. Vamos lá. Êxodo 33, versículo 1 em diante. Eu preciso que você preste muita atenção, porque é um texto um pouco comprido, mas é um texto chave dentro do livro. Diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual à entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes. Vamos ver o que Moisés orou ali, beleza? O que Moisés estava orando. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permite saber que enviarás comigo. Pelo contrário, dissestes: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se de verdade tenho agradado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei você e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não é o fato do Senhor estar conosco? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo teu nome. Feche os seus olhos aí, meus irmãos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Nós não temos um presente maior do que esse, uma bênção maior, um tesouro tão precioso assim, do fato de saber que o Senhor é o nosso Deus. Tesouro esse que, como diz o Evangelho, pessoas vendem tudo, perdem tudo, para só ficar com esse tesouro. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o tesouro imensurável do nosso ser. Obrigado, Deus, por resolver aquilo que nenhum de nós poderia resolver acerca do nosso pecado e nossa salvação. Tu és o nosso Salvador.
Peço espírito de revelação, de clareza, ilumine os nossos olhos e fale no mais profundo do nosso ser. Que essa seja uma noite, Senhor, de renovo, de despertamento. Que essa seja uma noite, Deus, onde o Senhor venha chamar novos líderes. Que o Senhor venha edificar o seu povo. E principalmente trazer pessoas que possam estar perdidas aqui. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que eu quero fazer aqui nessa noite? Eu quero pegar um drone, como se fosse um drone. Eu quero alçar esse drone. Eu quero capturar uma imagem desse drone. Por isso nós vamos trabalhar de uma forma panorâmica, tanto o livro de Gênesis quanto o livro de Êxodo. Essa mensagem, ela tanto tem um viés de ensino, como também um viés evangelístico e de edificação. Por isso eu quero que você fique extremamente ligado aqui. Primeiro ponto, quando nós pensamos em Gênesis, muitas pessoas acreditam que o livro de Gênesis tem como objetivo central trazer a ideia da criação, mas é precipitado essa interpretação, porque um livro de 50 capítulos, apenas o capítulo 1 e uma partezinha, uma perícope do capítulo 2, fala da criação. Logo, esse não é o assunto principal do livro. Gênesis, ele não quer tratar somente sobre a criação, e nem de perto é o assunto principal desse livro, embora ele esteja inserido nisso. Então, o que Gênesis quer tratar? Primeiro, vamos lá. Capítulo 1, capítulo 2 fala da criação. Capítulo 3, nós aprendemos acerca do pecado. No capítulo 4, Caim mata Abel. Após a queda, após o pecado, começa isso aqui a acontecer. Caim mata Abel. No capítulo 5, nós podemos ver que as pessoas, elas estão nascendo a imagem e a semelhança do Adão. Adão esse que pecou, corrompido. O capítulo 6, nós podemos ver o povo em tamanha perversidade, tamanho pecado. No capítulo 7 vem o dilúvio. No capítulo 8 o dilúvio acaba, mas Deus no finalzinho do capítulo ele diz assim: eu não mais destruirei o mundo com águas, porque eu estou vendo que o homem ele é mau dentro do seu coração. Ele é continuamente mau. Quando chega no capítulo 11, parece que é o ápice do pecado. É o ápice, aonde um povo ele está construindo uma torre para chegar lá no céu e lutar contra o próprio Deus e vencê-lo. Porém, quando nós chegamos no capítulo 12, depois de falar de um tanto de pecado, no capítulo 12 nós aprendemos a história, do 12 até os 50, de 3 homens. Quem são? Fala comigo. Abraão. Todo mundo, vamos lá. Abraão, Isaac e Jacó. Deus resolve fazer aliança com esses 3 homens. Deus começa a formar um povo. E é incrível isso. Porque tanto Abraão, quanto Isaac e quanto Jacó, o autor do livro, a cristandade vai dizer que é Moisés, deixa muito claro Moisés os pecados de Abraão, os pecados de Isaac e os pecados de Jacó. Mesmo esse Deus fazendo aliança com esses 3 homens. Daqui nós temos um princípio muito importante. E por que não pode ser considerado o tema central desse livro. Depois de falar de tanto pecado do capítulo 3 ao capítulo 11, depois de falar acerca de um Deus que está indo atrás de pessoas e fazendo aliança com as pessoas, essas pessoas também são pecadoras, são cheias de defeito, nós podemos claramente olhar para o tema central, que logo é o Deus que faz aliança com homens pecadores. É isso que Gênesis ele quer tratar. Ele apresenta um plano, Deus fez tudo muito bom, o homem estraga tudo, mas esse Deus está indo atrás desse homem fazendo aliança. Isso é muito precioso, porque ainda hoje Deus faz aliança com homens pecadores. Quer ver? Quantos aqui podem dizer que foram lavados no sangue de Jesus? Levanta a mão. Isso. Quantos podem dizer que os seus pecados foram perdoados? Levanta a mão. Mas quantos aqui continuam pecando? Levanta a mão. Está vendo? Um Deus que faz aliança com homens pecadores. Mas quando nós chegamos na transição de Gênesis para Êxodo, esse povo, ele está indo exatamente para o Egito. E ali nós temos, por causa da fome do mundo tal e etc., e ali nós temos um homem chamado José,
que ele meio que intermedia. Preste atenção nisso, que é muito importante esse detalhe. Esse José, ele meio que faz uma espécie de intercessão de uma nova aliança, aonde agora o povo de Deus, por causa de uma fome, eles estão indo se abrigar no Egito. José faz aliança com Faraó, porém Faraó morre, não é verdade? Após a morte de Faraó, os outros representantes daquela nação, eles não sustentam essa aliança. Daqui nós temos uma segunda aplicação. Qualquer pessoa que não faz aliança com Deus e que resolve fazer aliança com outros homens, com outras pessoas, vai chegar uma hora que vai dar ruim, porque esses outros não se sustentam como o nosso Deus se sustenta, porque esses outros são vulneráveis, são passageiros, não são como o nosso Deus que é eterno, que é permanente. E foi exatamente o que aconteceu. Esse povo se torna escravo na mesma terra, do mesmo homem que um dia eles tinham feito uma aliança. Isso é muito preocupante, não é verdade? Quantas pessoas hoje não estão escravas nas mãos de relacionamentos frustrados? Quantas pessoas não estão escravas por meio de culpa pessoal? Quantas pessoas não estão escravas ainda hoje por terem entregado tudo na mão de um marido, na mão de uma esposa, na mão dos filhos, na mão de uma carreira e etc. Toda aliança que não é firmada em Deus, ela não se sustenta. Por um tempo ela pode permanecer, mas só por um tempo, porque ela não se sustenta. O nosso Deus é rocha inabalável. Vem as chuvas, vem as tempestades, vem os ventos, mas essa casa permanece de pé. Isso é muito precioso, não é verdade? Mas queridos, o que vai acontecer? Mais uma vez esse Deus está sendo revelado agora no livro de Êxodo. Erra também a pessoa que pensa que o livro de Êxodo, ele tem como objetivo central apenas apontar para uma saída, apenas apontar para uma libertação que é geográfica. O povo que está saindo do Egito e agora está indo para Canaã. Êxodo fala disso também, mas não fala só disso. Há muito mais em Êxodo do que só falar de uma libertação que é geográfica. E o livro deixa muito claro. Eu quero ler para vocês alguns versículos que eu considero chaves desse livro. Abra comigo aí em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 8. Êxodo capítulo 6, 7 e 8. Esse é um texto chave desse livro. Um dos textos chaves desse livro. Diz assim: por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Preste atenção agora, porque depois de falar de uma libertação física, o versículo 6, agora vai falar de uma outra libertação. Eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra. Com mão levantada jurei que darei a Abraão, a Isaque e Jacó. Eu darei a vocês como propriedade, porque eu sou o Senhor. Esse texto, ele aponta para nós que existe sim um viés de uma libertação física e geográfica, mas também aqui aponta para uma libertação que de fato é espiritual. Vocês serão meu povo, eu os tomarei com mão forte para mim. É a mesma linguagem que Paulo ele usa no Novo Testamento. Deus nos transportou, essa expressão quer dizer com mão forte nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aqui Êxodo ele também traz aplicações
acerca de uma libertação que é espiritual. Um povo que estava em trevas e que agora está vindo para a luz. Um povo que antes tinha uma aliança com o Faraó e o Egito, mas agora o próprio Deus está os tomando para si mesmo e fazendo desse povo o seu povo. Um outro texto que eu acho interessante, não precisa de você abrir, mas é o capítulo 12 de Êxodo. É um capítulo chave mesmo dentro desse livro, preste atenção. O que vai dizer o capítulo 12? Depois de Deus, ele enviar diversas pragas sobre o Egito, quem lembra disso? Isso, vocês lembram disso? Amém? Beleza. Depois de Deus enviar diversas pragas sobre o Egito, diversas pragas, porque, irmãos, preste atenção, Deus, ele não só vence, ele triunfa. Deus, ele não só vence, ele coloca os seus inimigos como escárnio público. Deus não só vence, mas ele humilha os seus inimigos. Paulo vai dizer isso, o próprio Jesus vai dizer isso, Pedro diz isso, e é exatamente o que acontece no Egito. Deus, ele poderia simplesmente tirar o seu povo, mas ele está destruindo o seu inimigo. Eu joguei com um jogador, um cara que jogou 2 anos no Egito, um cara crente, cheio do Espírito Santo. Ele falou assim: pastor, é impossível olhar para o Egito em uma ótica cristã e não ver que Deus realmente pesou a mão sobre essa nação. E de fato. E o que acontece no capítulo 12? É anunciado as pragas vêm, a última praga, como que funciona? Era necessário, no dia 10 de Abib, do mês de Nissan, pegaria um animal, prepararia esse animal durante 4 dias, ao 14º dia, esse animal, ele seria imolado, no crepúsculo da tarde, 3 horas da tarde, diante de toda a congregação de Israel. O sangue desse animal seria colocado nos umbrais das portas. Quando viesse o espírito de morte, as casas que tivesse o sangue desse animal, os primogênitos não seriam mortos. Após isso, no versículo 37, a Bíblia diz que o povo então foi embora. O povo então foi embora ali do Egito. Sabe o que nós aprendemos aqui? Por que após o sacrifício desse cordeiro, após o derramamento do sangue desse cordeiro, somente após isso que o povo foi embora? Sabe por quê? Não existe libertação sem o sangue do cordeiro. É exatamente o que lá em Mateus, Marcos, Lucas e João iria anunciar. Que não existe libertação sem Jesus. Sem aquilo que Jesus fez na cruz, sem o sangue dele que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. Vocês lembram disso, sim ou não? Vocês estão comigo? Uma outra coisa que é importante é que quando nós chegamos em Mateus no capítulo 21, eu não sei se vocês sabem, mas 4 dias depois, Jesus está no Calvário. 4 dias depois. Quando nós pegamos a data de Êxodo no capítulo 12, é exatamente a data de Mateus no capítulo 21, no dia 10. Porque antecedia uma festa principal em Israel, então nós podemos associar isso. A Páscoa, vocês lembram disso? Aonde os judeus comemoram até hoje. Mas, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um outro texto-chave. Êxodo 19. Vira para o seu irmão e fala assim: o buraco vai ficar mais embaixo agora. Êxodo 19. Versículo 4, 5 e 6. Diz assim: vocês viram o que fiz ao Egito? E como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para onde? Para onde? Está vendo? Como que é uma libertação espiritual? E os trouxe para junto de mim. 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra já é minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes
e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Irmãos, por que o buraco fica mais embaixo? Porque até aqui nós estamos vendo uma obra de fato de Deus para todos nós. Uma libertação que é espiritual, que é geográfica. Nós estamos vendo um Deus que faz aliança com homens pecadores em Gênesis. Mas a partir desse texto, esse povo, ele tem responsabilidades. Esse povo que foi liberto, esse povo que Deus fez aliança, fala assim: tem responsabilidades. Fica muito claro nesse texto que, o versículo 5, agora, se me obedecerem e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro. Versículo 6, vocês serão um reino de sacerdotes. E nós sabemos o que é ser sacerdote. Sabemos o que é ser sacerdote. Ou seja, há responsabilidades. A primeira responsabilidade, obediência. A segunda responsabilidade, guardar a aliança. E a terceira responsabilidade, ser sacerdote. Ser alguém que está levando pessoas a Deus. Porque essa era a função do sacerdote. O sacerdote pegava pessoas, pecados, problemas, defeitos e levavam a Deus. A função do profeta, pegava de Deus e entregava o povo. A função do rei, cuidava desse povo. As três principais figuras no Antigo Testamento. Ou seja, uma vez liberto, você tem responsabilidades. Uma vez crente, você tem responsabilidades. Uma vez você é o povo da aliança de Deus, você tem responsabilidades. É o que o pastor falou: custe o que custar. Dói, não dói? Custe o que custar. Só que aí que tá. Aí talvez você pense: tá, beleza, filé, não, tem responsabilidade, tal, já tem casa, tal, beleza. Mas aí, o que pega? Nós estamos no 19. Vocês sabiam que o livro de Êxodo tem 40 capítulos? 25. Quantos? 25. 25. Estão falando sobre mandamentos, leis. 25 capítulos estão falando sobre mandamentos e leis. Aí talvez você pense: poxa, é tanto assim, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Meu Deus, como é que eu vou cumprir tudo isso? Aí que tá. A graça de Deus não se encerra na cruz. Talvez você pense que o ápice da sua vida é você ser crente. Mas a graça continua nos ajudando a ser fiéis. Por exemplo, você que ofertou, você que é dizimista, você só ofertou e dizimou pela graça de Deus. Você que está aqui servindo ou fazendo qualquer coisa na igreja, dando a vida, pregando, etc. Você só está cumprindo o mandamento pela graça de Deus. Por quê? Sabe por quê? Por nós mesmos jamais seríamos obedientes. Por nós mesmos jamais seríamos fiéis. Há uma graça que nos salvou, mas há uma graça que nos sustenta. Há uma graça que quando você está chorando, você lembra do seu Deus e ora. Há uma graça que quando você está desanimado, não, mas eu tenho que ir à igreja, eu preciso do Senhor. Não é verdade? Há uma graça naqueles momentos mais difíceis da sua vida. Talvez são os momentos que você mais ora. Você já reparou isso? Entende? Há uma graça que nos preserva. Mas há algo que nós temos que fazer: guardar essa aliança. E o que é guardar essa aliança? Irmãos, há 19 anos eu sou crente. Há 19 anos. Eu me batizei no dia 15 de janeiro de 2005. Eu me converti em agosto de 2004. Irmãos, eu sou crente. Eu tenho todos os defeitos que você possa imaginar, mas eu sou crente. Eu sei que eu sou crente. Sabe por quê? Porque Jesus é o maior tesouro da minha vida. E é isso que nós temos que aprender. O maior tesouro na sua vida não é se você está empregado. O maior tesouro da sua vida não é se você está cursando a faculdade que você quer. O maior tesouro da sua vida não é se você tem uma aliança no seu dedo. O maior tesouro da sua vida não é ficar sozinho, a mulher independente. Esse não é o maior tesouro da nossa vida. Jesus é o maior tesouro da nossa vida.
E isso, irmãos, isso é muito precioso. Queridos, chegamos no capítulo 32, e eu quero dizer para vocês que o texto que nós lemos, o 33, é uma espécie de dobradiça de porta. Alguém conhece dobradiça de porta? Sabe o que é? Não sei se vocês sabem, mas a dobradiça de porta, ela serve exatamente para auxiliar em lados. Ela auxilia para fechar e ela auxilia para abrir. O 33 é isso. O 33 é exatamente essa dobradiça de porta no livro. Porque quando a gente chega no 32, esse povo filé que está provando a misericórdia de Deus, tal, aquele negócio todo maravilhoso, tal, até tem um versículo, o texto que as mulheres odeiam, que as roupas não se gastavam no deserto, nem os sapatos, enfim, Deus está cuidando de tudo, da água, Deus está cuidando do pão, Deus está cuidando da carne, Deus está provendo sombra durante o dia, calor durante a noite, Deus está provendo tudo, está guiando o povo, tal, e etc, filé demais, que negócio todo. O que acontece? Moisés, ele sobe ao monte, está lá buscando a Deus, filé, buscando a Deus. Não repara os filé não, que eu sou pastor de jovens também, tá, gente? Buscando a Deus, se fortalecendo no Senhor, consagrando a sua vida ao Senhor, se dedicando ao Senhor. E sabe o que o povo está fazendo? Lá embaixo, estão pegando suas joias, estão fazendo dessas joias um deus egípcio, um bezerro de ouro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção nisso. Talvez você que está aqui está orando há tanto tempo por uma coisa, tanto tempo por alguém, tanto tempo, e parece que cada vez que você ora o negócio piora. Pastor, estou orando, mas eu não estou vendo. Pastor, eu estou orando, mas só está piorando o negócio. Era o Moisés. Irmãos, o Moisés estava 40 dias orando. A Bíblia diz que o rosto dele resplandecia, parecia como de um anjo. Eu acho que nenhum de nós chegamos nisso. E o que o povo dele está fazendo? Está fazendo um deus egípcio. Sabe o que acontece? Vamos lá para o 33. Vamos lá para o 33. Vocês estão comigo ainda? Tem alguém que é crente aqui? Aí sim. Olha o que diz o 33. Versículo 1. Vai ficar mais fácil agora de entender. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Venha comigo no versículo 7. Moisés costumava, vira para o seu irmão e fala assim: costumava. Isso. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele a chamava de tenda do encontro. Fala com o seu irmão de novo: tenda do encontro. Quem quisesse ir orar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé. Alguém tem vizinha fofoqueira aqui? Isso. Beleza. Que gosta de ficar observando a vida dos outros? Alguém tem? Hoje nem precisa tanto, né? O Instagram já ajuda, né? Aí fica meio debaixo dos panos, mas enfim. Tem não, só lá e tal. Diz assim, ó: sempre que Moisés ia até lá orar, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Guarda bem o que eu vou dizer. O nosso Deus nunca falta de um encontro. Todas as vezes que você dobrou o seu joelho, mesmo que você não sentiu nada, Ele estava ali. Mesmo que não saiu palavras alguma, Ele estava ali.
Guarda bem isso. Deixa eu te falar uma coisa que é muito especial. A esperança da vida cristã é que Jesus ressuscitou, não é verdade? Sim ou não? Não sei se você prestou atenção nisso, que às vezes fica tão clichê. Jesus ressuscitou, Ele vive e tal, que sei lá. Mas preste atenção. Por que a ressurreição de Cristo é a grande esperança do cristão? Sabe por quê? Pega comigo. Porque Jesus está vivo, Ele ouve. Porque Jesus está vivo, Ele está falando ainda. Porque Jesus está vivo, Ele ainda transforma. Porque Jesus está vivo, Ele ainda salva. Vocês estão entendendo isso? Porque Jesus está vivo, Ele ainda consola. Porque Jesus está vivo, você está aqui, eu estou aqui. Ele nos trouxe aqui. Vocês estão entendendo isso, gente? Essa é a grande esperança do cristão. Jesus está vivo. Jesus nunca falta de um encontro. Moisés, como de costume, ia, todo o povo ficava olhando. Quando Moisés chegava e fechava a porta, o que vai acontecer? A coluna descia. Alguém lembra de Mateus no capítulo 6? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, e ali eu vou te revelar. Porque o nosso Deus, Ele não falta de um encontro. E é exatamente o que Moisés está fazendo, sabe? Eu acredito que talvez isso acontece com pastores, isso acontece com líderes, isso acontece com pessoas que têm orado por um propósito. É impossível não se sentir sozinho. É impossível não sentir assim, poxa, mas parece que eu estou lutando sozinho aqui na minha casa, parece que eu estou lutando sozinho pelo meu casamento, parece que eu estou lutando sozinho pelos meus filhos, pela igreja, por isso, por aquilo, sabe, enfim. Irmãos, bem-vindo ao time, é isso mesmo. Moisés, o povo tinha acabado de pecar, de vacilar, e quem que estava indo orar? O povo ou Moisés? Moisés. E o que o povo estava fazendo? Observando. Deixa eu te falar uma coisa, querido, preste atenção, você que se sente sozinho, você que tem lutado por algo, você realmente pode estar sozinho, mas não de Deus, porque Deus não falta de um encontro. Entende isso? E então, sabe o que me chama a atenção? É que vamos ver a oração que Moisés fez. Isso é muito doido. Vamos ver a oração que Moisés fez. Versículo de número 12. Versículo de número 11. 12. 12. No versículo 11. Deixa Deus pôr fogo nessa igreja aqui. Preste atenção no 11 aqui, ó. O Senhor falava com Moisés face a face. Eita, que coisa linda. Como quem fala com o seu amigo. Está faltando amigo? Deus não. Depois que Moisés voltava ao acampamento, depois que o pastor Roberto voltava ao acampamento, olha o que diz: Josué, o filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Sabe o que as igrejas hoje precisam, irmãos? Eu tenho um pastor assim, meus irmãos, que quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, de verdade. É a grande referência de homem de Deus que eu tenho. Meu pastor, o pastor Silvalino. Hoje, graças a Deus, nós temos vários homens de Deus na nossa nação que são como Moisés. Esse cara dedicado, fiel, que o grande amigo é o Senhor e etc, que está buscando, que está dando a vida, tal. Mas deixa eu falar aqui para os jovens, para vocês que são auxiliares, é necessário que em todas as igrejas dessa nação tenhamos pessoas como Josué. Pessoas que enquanto Moisés está indo resolver o BO, tem alguém que continua orando. Tem alguém apaixonado por essa presença. Tem alguém que também está cuidando do povo de longe, enquanto tem alguém cuidando do povo de perto. Foi o que Josué fazia. E nós sabemos quem foi Josué no ministério de Moisés. Nós sabemos disso. Foi aquele que sucedeu Moisés e que conquistou coisas que Moisés não conquistou.
Nós sabemos disso. Mas, queridos, versículo 12. Era isso que eu queria falar com vocês. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor. Vamos dar uma de curioso aqui. Vamos ver o que Moisés estava orando. Tu me ordenastes. Qual foi a ordem? Conduza este povo. Mas não me permite saber quem enviarás comigo? Dissestes, eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o quê? É o teu povo. Irmãos, Moisés estava de boa com Deus, sim ou não? Não tinha nada contra Moisés. E o povo? O povo tinha acabado de fazer um bezerro de ouro. E o que Moisés está orando? Deus, beleza, o Senhor falou, tal, vou com você, tal, porque eu agradei de você. Aí Moisés fala assim, beleza, filho. Se o Senhor agradou de mim mesmo, lembra de uma coisa, esta nação não é o meu povo, é o seu povo. Moisés está fazendo aquilo que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Se nós queremos a CEAF crescendo, preste atenção nisso, 500, 1000, 1500 e por aí vai, é necessário que todos tenham essa mentalidade. Moisés estava bem, mas ele estava preocupado com o povo que estava mal. Enquanto houver uma mentalidade que só eu estou bem e filé está bom demais, nunca haverá um crescimento genuíno. Porque um crescimento genuíno é aquele onde há pessoas que se importam com outras. Se não, vejamos Mateus capítulo 6 de novo. Olha esse paralelo. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, ore, e ali em secreto eu te revelarei. Lindo demais, sim ou não? Mas o mesmo Jesus, 2, 3 versículos depois, ele fala como você deve orar, no secreto, e como ele vai te revelar no secreto. E sabe como é? Pai nosso. O pão é nosso. As dívidas são nossas. A necessidade do perdão é nossa. Assim que Deus revela quem está no secreto. Quando no secreto entende que eu não estou sozinho. Há pessoas, há irmãos comigo. Há um povo comigo. Há pessoas que Deus confiou. Há pessoas aonde Deus me plantou juntinho com elas. Vira para o seu irmão e fala assim: você orou por mim essa semana? Não responda em nome de Jesus. Isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos continuar. Vocês estão comigo ainda? Sim ou não? Versículo 14. Respondeu o Senhor. Olha como que Deus responde, gente. Isso é legal demais. Nossa, estou doido para tirar essa blusa aqui, mas a Karine falou, não tira. Então, enfim. Nem sei porque eu falei isso, eu acho caçando briga, né? Mas enfim. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Perceba que Moisés está orando no plural, no coletivo, certo ou errado? Lembra que essa nação é o teu povo. Mas Deus está respondendo no pessoal. Vamos ler. Versículo de número 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. O que Moisés faz? Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Moisés de novo está orando no coletivo. Está incluindo a galera, está incluindo o povo. É todo mundo junto. Vira para o seu irmão e fala assim: é tempo da igreja entender que ninguém pode ficar para trás. Está entendendo isso, irmãos? É tempo de entender isso, que ninguém pode ficar para trás. Quem são os fracos? Quem são os doentes? Quem são aqueles que pecaram e de uma forma pública? Quem são? Quem são os órfãos, as viúvas, os necessitados? Quem são?
tempo de ninguém ficar para trás. É isso que Moisés está fazendo. Aí versículo 16: como saberá que eu e o teu povo, irmãos, esse para mim é o texto mais bonito da Bíblia, de verdade, de todo o meu coração. Como se saberá que eu e o teu povo pode contar com o teu favor, se não é o fato de que tu estás conosco? Sabe qual que é a diferença da igreja, irmãos? Não é o som, não é a estrutura, a plataforma. A diferença é porque tu estás conosco. Essa é a diferença. Irmãos, pensa, vamos usar a cabeça. Se Jesus não estiver aqui, faz sentido? Faz sentido? Se Jesus não está aqui, para quem cantamos? Porque os males espantam? Se Jesus não está aqui, por que oramos? Está vendo? A diferença do povo de Deus é que Jesus está conosco. Eita, que coisa linda. Ah, Jesus, sua presença é preciosa demais. Vamos lá. Parte B aí do versículo 16. Quem mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da terra? É a sua presença que faz isso, Senhor. 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, eu também vou com o povo, por causa de você, porque você tem me agradado. Está entendendo isso? Eu também vou com o povo, por causa de você. Deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Claro que você não sabe. Você está me conhecendo agora? Claro que você não sabe. Mas eu me converti, igual eu falei para vocês, e quando eu cheguei na igreja, tinha uma vizinha lá, vizinha da hora demais, eu não tinha nenhuma intimidade com ela assim. E quando eu cheguei, para surpresa minha, ela era obreira na igreja. E eu, velho, que legal, tem alguém que eu conheço assim de vista, tal. Beleza. Depois de 1 ano, 2 anos mais ou menos que eu estava na igreja, essa irmã chegou para mim com um sorrisão. Falou assim: Diego, tinha 5 anos que eu estava orando pela sua conversão. Gente, quantas orações não foram feitas para você estar aqui, que você nem sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ama a nossa família, mas eu acredito muito que Deus, Ele está salvando, Ele salva pessoas pela oração de outros. Deus cura pessoas pela oração de outros. Ele liberta pessoas pelas orações de outros. Por que você tem orado? Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Falando de avivamento aqui. Demora o mesmo tempo, requer o mesmo esforço, as mesmas renúncias, para você orar por coisas pequenas e por coisas grandes. Vamos supor que você ora 5 minutos, certo? 5 minutos. Você pode orar por 5 minutos pela sua família, sim ou não? Mas você pode orar 5 minutos para que Deus venha trazer um avivamento em toda a Pirapora. Sim ou não? Demora o mesmo tempo orar por coisas pequenas e por coisas grandes. Vocês estão entendendo? Quão tem sido os nossos relacionamentos? E por fim, queridos, lembra que eu falei da dobradiça de porta, que é o 33, o 32 zebra, o 33 Moisés orando, Moisés buscando ao Senhor, e Deus falando: eu farei o que você está me pedindo. Vamos para o 34, para a gente fechar com gaveta? Bora? 34, capítulo 34, versículo de número 10. Será que Deus renovou a aliança com esse povo? Meu Deus, eu tenho que parar de falar, já está na hora aqui. 34, 10 diz assim: então disse: eis que faço um concerto, ou uma aliança, e farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás,
veja a obra do Senhor, porque coisa grande é o que eu faço contigo. Ei, que coisa maravilhosa, não é verdade? Aquilo que eu não falei para vocês, mas para a gente terminar, é que dos 25 capítulos sobre mandamentos, 15, do 25 ao 40, é só sobre uma coisa só, sabiam disso? Só sobre uma coisa só. É o mandamento sobre o tabernáculo. É ensinando como se constrói um tabernáculo. Como são as cortinas, como são isso, enfim, tudo. 15 capítulos como construir um tabernáculo. Só que cada coisa tem o seu pontinho ali. Cada coisa tem o seu detalhe. Está apontando para algo que é muito maior. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das coisas é que as colunas desse tabernáculo, era uma tenda móvel. As colunas, elas deveriam ser feitas com madeira de acácia e deveriam ser cobertas com ouro. E então essas seriam as colunas do tabernáculo. Quando nós, não faça isso agora, porque vai dar ruim. Mas quando você estiver na sua casa, sussa lá de boa, tal, pega o seu Google, dá um Google e fala assim, coloca assim, madeiras de acácia. Você vai ver que a madeira de acácia é uma madeira cheia de nós. É uma madeira meio tortuosa. Alguém aqui trabalha em construção civil? Ou é marceneiro, alguma coisa, pedreiro, alguém? Levanta a mão, tem alguém? Não, tem não. Mas quando se constrói, normalmente, as melhores peças para se construir algo, para fazer de base alguma coisa, são madeiras que são lisas e retas. Mas diferente do que Deus está pedindo aqui acerca do tabernáculo. São madeiras cheias de nós e tortuosas. E essas madeiras seriam cobertas de ouro, um ouro puro, refinado. Então essas madeiras tortuosas, cheias de nós, e agora com ouro, seriam então as colunas desse tabernáculo. Irmãos, é exatamente o que aponta para nós. Madeira cheia de nós. Pessoas cheias de coisas tortas, cheias de nós. Mas o ouro fino de Deus nos cobriu, amém? Cobriu a nossa imperfeição. E hoje somos como templos móveis. Entende isso? Pessoas que carregam a glória de Deus, a presença de Deus aonde quer que vá. E glória a Deus por isso. Mas irmãos, preste atenção, porque o tabernáculo, ele não apenas, isso aqui é lindo demais. O tabernáculo, ele não apenas era um lugar sem um propósito, que apenas tinha a presença de Deus. Não era só isso. O tabernáculo também tinha a função que pessoas se encontrassem com esse Deus, e é o que nós temos hoje. Mateus 28 vai deixar isso muito claro, Marcos 16 deixa isso muito claro, e diversos textos na Bíblia, de Gênesis e caminhando até o Apocalipse, deixa muito claro que a nossa missão como sacerdotes são pessoas que têm a glória de Deus, a presença de Deus, mas que estão levando pessoas a esse Deus. E isso é muito precioso. Aí, depois de mais responsabilidades, a gente chega no último capítulo desse livro, capítulo 40. Será que esse povo cumpre a sua missão dos 15 mandamentos? Dos 15 capítulos desse mandamento e dos demais 25, e nós vamos terminar aqui. Os últimos versículos do livro de Êxodo, 34 ao 38. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o quê? Então ele está pronto. Se do 25 ao 40 eram mandamentos, aqui ele está pronto. Ou seja, o povo obedeceu. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto
A nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O povo cumpriu com a sua missão. Pastor, mas e depois, tal? Eu só falei dos 2 primeiros livros, é uma pincelada. Se você continuar dentro dessa história, a Bíblia, você vai se apaixonar ainda mais. Fique de pé no seu lugar, meu querido.